Como já falamos repetidas vezes, a igreja em Corinto estava enfrentando muitos problemas. Em outras palavras, a igreja em Corinto estava uma verdadeira bagunça. Bagunça porque era notório os problemas que eles estavam enfrentando. Paulo, nos primeiros capítulos da carta, ele adressa justamente esses problemas. Ele fala a respeito da divisão que havia dentro do corpo de Cristo. E ele fala assim, olha, isso não pode acontecer entre vocês. Alguns dizem que são de Pedro, outros de Apolo, outros de Paulo, e isso faz com que a igreja se divida, a igreja acabe caminhando em direções de pequenos grupos, e a consequência disso qual foi? Eles começaram a processar uns aos outros. Qualquer coisa, eles colocavam um processo e iam para tribunais pagãos, e Paulo questiona isso. Paulo fala, vem cá gente, entre vocês, na igreja de Corinto, vai me dizer que não existem pessoas com discernimento, com sabedoria, para que possam ajudá-los a solucionar os seus problemas? Por que vocês estão agindo dessa maneira? Qualquer coisa que surge entre vocês, vocês processam o irmão, levam aos tribunais pagãos. Isso em nada engrandece o nome do Senhor. Muito pelo contrário, porque os próprios irmãos estão causando dano, fazendo o mal uns aos outros. Isso é um péssimo testemunho. Uma outra coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto, devido à sua localidade, à sua história, a prática da imoralidade sexual era muito grande na região. Ao ponto de, nós já falamos a respeito disso, a igreja estava orgulhosa por tolerar um caso que o homem estava morando com a mulher do seu pai. Estava vivendo com a mulher do seu próprio pai, e Paulo fala assim, vocês estão orgulhosos porque aceitaram isso. Estão se dizendo amorosos, pessoas boas, de bom coração, mas na verdade isso não deve acontecer. Esse homem deve ser expulso da igreja. Esse tipo de relacionamento não pode, é inaceitável no corpo de Cristo. Um homem não pode morar com a mulher do pai dele, ainda que não seja a sua mãe de sangue, mas é a mulher do seu pai, isso envergonha o seu próprio pai. E aí Paulo vem corrigindo a igreja, porque ele recebe um relatório, essas coisas ele escreve, ele diz assim, porque os membros da família de Cloé me informaram a respeito dessas coisas, e por isso eu estou dizendo a vocês. E aí agora você vai perceber uma mudança aqui. No capítulo 7, Paulo começa a responder a perguntas que lhe foram enviadas da igreja em Corinto. Então os membros da igreja em Corinto escrevem uma carta para Paulo com algumas perguntas, e ele vai responder essas perguntas a partir de agora, a partir do capítulo 7. E é importante, de novo, nós lembrarmos desse contexto da cidade em Corinto, uma cidade extremamente pagã, pessoas que vinham da prática pagã por toda a sua vida, de repente elas têm um encontro com Cristo, elas são transformadas, passam a caminhar com Jesus, mas carregam consigo uma história de vida, entendimentos que possuíam de outrora, e estão nesse processo de crescimento, nesse processo de santificação, nesse processo de entendimento da palavra de Deus. Como, por exemplo, o templo de Afrodite era ali na cidade de Corinto, a deusa do amor. Mais de 1000 prostitutas trabalhavam no local, e toda noite elas desciam para a cidade de Corinto. Então as pessoas viam aquilo como uma prática normal, alguns até como uma prática religiosa. Tudo isso influencia na vida da igreja, na vida das pessoas em Corinto. E Paulo quer lidar com essa situação. Era também um ambiente hostil. Não sei se você se lembra, mas você vai lembrar da palavra quando o Senhor aparece para Paulo e fala assim, não tenha medo, eu tenho muitas pessoas nessa cidade. É falando de Corinto. É falando daquele ambiente, daquela situação, quando ele encoraja Paulo a perseverar no Evangelho, porque haviam muitas oposições
contra a igreja de Cristo, muitas oposições contra a igreja. Ele fica ali 18 meses. Ele funda, ele estabelece a igreja, ele sai, ele parte em viagem, deixa líderes ali, mas com o passar do tempo, a igreja começa a perder o foco em Jesus e começa a se desviar. E isso é visto no convívio, isso é visto ali entre eles. Uma outra coisa importante citar aqui, do contexto desse capítulo, do capítulo 7, muitas vozes, muitas filosofias, muitos ensinos caminhavam, circulavam ali em Corinto. Um deles, na Grécia, no geral, um deles, por exemplo, era a ideia de que o corpo era totalmente mau. Então não importava o que você fizesse com o seu corpo, já que o seu corpo é perverso, não importa o corpo, o que importa é a alma e o espírito. Então alguns, acreditando nisso, estavam dispostos até mesmo a destruir o próprio corpo, porque eles achavam que o corpo não importa, o corpo é cheio de maldade. Outros, por outro lado, pensando nisso, falavam assim, então nós temos que matar o nosso corpo, fazer o nosso corpo sofrer, abstinência ao corpo. E aí viviam as suas vidas. Paulo, no capítulo anterior, nós vimos, ele diz assim, gente, o corpo de vocês é para a honra e glória do Senhor. Nós fomos criados e o Senhor nos comprou com um objetivo, usar as nossas vidas para a honra e glória dele. Então nós vamos começar aqui o capítulo 7 com isso em mente, Paulo respondendo a pergunta. Nós não temos qual é a pergunta, mas nós podemos mais ou menos, pela resposta, imaginar qual era a pergunta. E ele escreve assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então eles fazem uma pergunta, Paulo responde. Eu acredito que a pergunta deve ter sido nessa seguinte direção, Paulo, quanto à imoralidade sexual, que tem atingido muita gente dentro da igreja, o que você acha? Você não acha melhor que de repente o homem nem toque em mulher? E quando ele fala tocar em mulher, ele está dizendo o envolvimento sexual. Você não acha uma melhor opção, Paulo, para evitar esse monte de problema? Por que não sugerir que os homens não se envolvam sexualmente com as mulheres? E Paulo responde, sobre o que vocês escreveram, ele diz assim, é bom que o homem não toque em mulher. De repente é bom isso. É bom que tenha uma vida celibatária, uma vida de solteiro, entretanto, isso não é natural para todas as pessoas. Seria bom, evitaria muitos problemas, entretanto, não é natural. Paulo reconhece que é bom que o homem não toque em mulher, entretanto, ele quer dizer assim, nem todos conseguem viver assim. Esse é um dom para poucas pessoas, de ambos os sexos. Poucas pessoas conseguem viver sem o envolvimento sexual. Poucas pessoas. Poucas pessoas conseguem viver uma vida de solteiro sem arder e sucumbir aos desejos sexuais da carne. O celibato é uma condição não natural, não pode ser forçada sobre a pessoa. É uma luta interna. Então ele fala assim, mas por causa da imoralidade, lembrando novamente o contexto dessas perguntas, dessas respostas, o que está acontecendo é a imoralidade dentro da igreja. É a imoralidade que de alguma forma está atingindo o corpo de Cristo. Então ele fala assim, portanto, todo homem deve ter uma esposa e toda esposa um marido. Isso ajuda a evitar esses
problemas. Novamente, pessoal, o casamento é muito mais do que isso. Ele está falando a respeito do casamento aqui, a importância do casamento aqui, justamente na questão da imoralidade sexual. Porque é bom estar casados. Os impulsos sexuais para algumas pessoas são muito fortes. Mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo ao homem e uma mulher uma vida sexual equilibrada num mundo de desordem sexual. Lembrando, pessoal, que nós somos homens e mulheres espirituais e não podemos ser dominados pelos desejos da nossa carne. Nós jamais teremos como argumento, como desculpa, né? É um desejo muito forte que eu não pude controlar. Dizendo numa questão de um adultério, numa questão de fornicação. Mas a instrução para Paulo é, olha, seria bom, mas sugiro que cada um tenha a sua esposa e o seu marido. Isso vai ajudar cada um a se conter. Essa é uma das tentações mais comuns, um dos desejos mais comuns à humanidade. A necessidade de respirar, a necessidade de comer, de beber, e esse desejo sexual que é muito forte nas pessoas. Por exemplo, a história de Davi, um homem que tinha mulheres concubinas e ainda assim o desejo sexual era tão forte que quando ele viu uma mulher bonita se banhar, o que ele faz? Ele faz de tudo para ter aquela mulher para ele, até colocando o marido dela numa posição onde ele morre numa guerra. E ele sofre a consequência de tudo aquilo. Nós estamos lendo lá em casa a história de Davi com as crianças, e a história de Davi ela é marcada por problemas familiares. Diversos filhos, diversas mulheres, um irmão que abusa da irmã, um irmão que mata o irmão, a confusão dentro da casa dele por causa disso. Quando ele se envolve com Batseba, o filho, esse filho dessa relação do adultério, a criança morre. Depois ele se acerta com ela, ele tem Salomão, mas ele sofreu muito por não conseguir conter os seus impulsos sexuais, por ceder a eles. Uma novidade, ou algo não uma novidade, mas ontem aí o caso do Neymar, você deve ter ouvido falar. Acusado de estupro. Não sabemos, vai se investigar. Mas, quando a pessoa se envolve numa relação como essa, ele está sujeito a tudo isso. Por isso que o Senhor diz, olha, não se envolva nesse tipo de situação, não. O pecado é prazeroso por um momento, mas depois leva à morte. Por isso que o Senhor cria o casamento. Para que não haja esse tipo de problema. Agora ele vai ter que responder, vai ter que se explicar, e aí? Os desejos que acendem dentro da pessoa, ela não consegue se conter e se entrega. E aí vem a consequência. Depois do pecado vem a morte. Não se deixe enganar. Vem o sofrimento. Não apenas da pessoa, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. De todos aqueles que ela ama e que amam a pessoa. É isso. Parece bonito, prazeroso, mas depois é a morte. O Tim tinha uma maneira de ilustrar, né? O pastor Tim, ele falava assim, que o pecado é igual a isca artificial, que o peixinho vê. Aí ele vê um peixinho na água boiando, aí ele vem e morde. Quando ele morde, tem um anzol dentro. E aí ele é fisgado por aquele anzol. É o que aconteceu com o Neymar, foi o que aconteceu com Davi, é o que acontece com qualquer um que não consegue se controlar com seus impulsos sexuais. Em menores ou maiores proporções, mas sempre vai colher problemas. Sempre. Não sabemos se Paulo era casado, importante falar a respeito disso. Muitos acreditam que ele era, por ser rabino, por ser membro do Sinédrio. Era necessário que fossem
casados, porque a palavra de Deus dizia, olha, que vocês cresçam e multipliquem sobre a terra. Mas nesse momento ele estava solteiro, não sabemos se a mulher dele morreu ou se ela o deixou quando ele se converteu a Cristo, que é o que muitas pessoas acreditam, que a mulher de Paulo tenha deixado ele. Uma outra coisa que vale a pena entender, pessoal, quando nós estamos falando a respeito do casamento, da vida de solteiro aqui, na mente de Paulo que está escrevendo essas coisas, no verso 29 diz que ele acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias, vivendo dias difíceis. E aí, com essa mentalidade, com essa situação também, ele dá algumas das suas instruções. Ele vai dizer algumas coisas aqui. Mas aqui ele concorda, olha, tudo bem, seria até bom que o homem não tocasse em mulher, mas para evitar a imoralidade sexual, sugiro que cada esposa tenha o seu marido e que cada marido tenha a sua esposa. E se esse é o estado que vocês estiverem, o verso 3 e 5 ele diz mais, ele fala assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, Paulo dá algumas instruções aqui a respeito do casamento. Um dos princípios que Paulo tem quando ele fala dessas coisas é o seguinte, olha, a pessoa solteira, ela vive para a glória de Deus. Já o casado vive para satisfazer, para cuidar das necessidades do cônjuge. Isso ele tem em mente. Isso nós temos que entender. O solteiro pode viver totalmente para Deus. O casado não. Ele tem as preocupações terrestres, terrenas com o cônjuge. Inevitável. O marido, a Bíblia fala, deve suprir os desejos, os deveres conjugais, as necessidades conjugais, as tarefas, as obrigações conjugais, não apenas sexuais com a esposa, mas o cuidado da esposa, o lado emocional da esposa, o lado do bem-estar da esposa, o lado do convívio familiar. E aí, quando a família cresce um pouquinho mais e vem os filhos, você agrega aí também os filhos, o bem-estar dos filhos, o cuidado com os filhos, a atenção, a escola, o cuidado da casa, a manutenção da casa. Você vai ver que sobra muito pouco para Deus. Quase nada para Deus. A verdade é essa. O casado cuida das coisas da vida, de como agradar o seu marido ou a sua esposa. Quem é casado aqui já sabe disso, quem tem filhos aqui sabe muito mais. Coisas que você fazia e você não pode mais, coisas que você gostaria de fazer e você não faz mais. Mas isso não é ruim. Isso é bom. Casamento é propósito de Deus. Mas saibam que há um preço a se pagar. Só que assim, é bom, mas nós deixamos a melhor coisa, que é viver para a glória de Deus, que é fazer as coisas para o Senhor. Isso não pesa contra você, mas eu tenho certeza, como acontece comigo, com você, você fica às vezes entristecido, porque gostaria de estar fazendo mais para o Senhor. Quando você cuida da sua esposa, quando você cuida do seu marido, quando você cuida dos seus filhos, você está fazendo para o Senhor. Mas você sabe como é que é, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nós gostaríamos de estar fazendo mais. Às vezes eu estou envolvido em uma atividade
com a minha esposa ou com os meus filhos, e eu penso em alguma pessoa da igreja, por exemplo, que eu gostaria de estar junto com ela naquele momento. Eu gostaria de estar batendo um papo, tomando um café, ajudando aquela pessoa naquele momento, mas eu não posso, porque eu tenho uma outra atividade naquele momento. Isso acontece conosco, vai acontecer conosco. Por isso que você que tem família, você que é casado, você que tem esposa, você que tem filhos, você tem que ser uma pessoa prevenida, uma pessoa que antecipa as coisas. Você vai ter que negar a si mesmo 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. E ainda assim pedir a Deus que te encha de paz, te encha de alegria, te encha de domínio próprio, te encha de amor pelo próximo. Faz parte da vida. Você não precisa estar em condenação, nada disso. Mas é parte da vida conjugal. Né? Quantos de nós, às vezes, porque temos situações em casa, não conseguimos nem ir à igreja no domingo? Nem ir à igreja no domingo. Mas aí, voltando ali à situação marido e mulher, o casamento, a relação conjugal, ela é marcada por essa mutualidade. O marido pertence à esposa, a esposa pertence ao marido. O corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. E isso na questão da relação sexual, na questão da intimidade do casal. Ah, é difícil. Ah, muitas vezes é um desafio. E aí nós temos que nos colocar diante da vontade de Deus, nós temos que orar, resolver os nossos problemas dentro das nossas casas e voltar para esse ponto. Voltarmos para esse ponto. Muitas vezes o marido e a esposa estão semanas separados fisicamente na questão sexual. E isso é uma grande brecha que o inimigo encontra. Mas muitas vezes isso acontece não é porque a esposa quer ou o marido quer, é porque um magoou o outro e eles se fecham um para com o outro. Se afastam um do outro. Mas aí a cada um de nós cabe a responsabilidade de entender que o meu corpo não pertence a mim, pertence agora ao cônjuge. E buscarmos o quanto antes restaurarmos essa situação. O quanto antes restaurarmos essa situação. Aquela coisa de um dormir virado para lá, outro dormir virado para cá, um não abre a boca para falar um ai, o outro não abre a boca para falar um ai. Aí você já vê um problema, uma brecha para o inimigo entrar e atrapalhar o seu casamento, a sua vida. Você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir estudar direito, os seus filhos vão ser afetados com essa situação e aí vai. As pessoas que estão no teu convívio vão ser afetados por essa situação. É isso. Não tem como correr disso. Essa é a realidade. E aí, com maturidade, com discernimento espiritual, o cabeça da casa, o marido, com respeito, sabendo que ele deve cumprir os desejos, os deveres conjugais da sua casa, deve chamar a sua esposa, conversar com a sua esposa, orar com a sua esposa, pedir perdão se necessário, mostrar para ela também aonde ela está errando, conversarem e chegarem a um entendimento e voltarem a se unir. Não é uma boa punição punir o cônjuge nessa área. Não é sábio. É dar brecha para o inimigo. O inimigo adora as brechas. O inimigo adora. Porque aí ele vem e lança o seu ataque contra as nossas vidas. E é a partir daí que muitas vezes homens e mulheres tropeçam, casamentos vão se destruindo e chegam ao pior que é o divórcio. Situações que poderiam facilmente serem contornadas. Com discernimento espiritual, humildade,
É necessário humildade para se resolver um problema. É necessário negar a si mesmo para se resolver um problema. Novamente, nós não precisamos vencer, impor o nosso argumento. O que nós precisamos é resolver uma situação. Ganhar o irmão, a irmã, a esposa, o marido. Esse é o objetivo. A família ganha. Quando o marido ganha ou a esposa ganha, o outro perde, não é a maneira correta. Todos precisam ganhar dentro da relação matrimonial e resolverem os problemas. E aí Paulo fala, e nós vimos lá atrás, gente, às vezes é importante e é possível você simplesmente receber a ofensa, perdoar, passar por cima daquilo e seguir em frente. Eu não preciso estar certo toda hora, a todo momento. Não preciso e você não precisa. O seu casamento não precisa. Então, casais, não se evitem sexualmente, a menos que seja consciente dos dois para buscarem a Deus por algum propósito na vida de vocês. Depois disso, voltem a se unir como um casal sexualmente, porque esse é o propósito de Deus e é bom para os dois. O marido fica feliz, a esposa fica contente. Mas como marido, eu vou falar novamente aos maridos. A Bíblia tem um versículo que fala assim: maridos, tratem as suas esposas com sabedoria, porque são o vaso mais frágil na relação. Você vai discutir com Deus depois o que ele quis dizer com isso. Eu vou ficar na parte de tratar com sabedoria, com cuidado, com respeito. É uma responsabilidade do homem. É uma responsabilidade do homem. Amém? Paulo declara que as relações sexuais dentro do casamento são adequadas. Deus criou o casamento. Deus quem criou o sexo. É bom dentro do casamento. Fora dele é morte, é pecado. Versos 6 e 8. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. É bom que permaneçam como eu. Então agora ele dá uma opinião aqui dele, particular dele. Ele fala assim, olha, eu digo aos solteiros e às viúvas que é bom que permaneçam como eu. Como ele, em que sentido? Paulo está solteiro. Por quê? Porque nesse ponto ele pode se dedicar totalmente ao Senhor. E ele defende que é bom se manter assim. Tem feito bem para ele estar dessa forma. Mas ele reconhece algo aqui. Ele reconhece que isso é um dom de Deus. Nem todos se sentem bem nessa situação, nem todos conseguem viver nessa posição. Grande parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, quer casar, quer ter filhos, quer constituir uma família, e isso é ótimo. Então ele dá essa dica, olha, os viúvos, os solteiros, se puderem, permaneçam como eu, porque é bom. E ele está dizendo, não é nem o Senhor que está dizendo, eu que estou dizendo, por experiência própria. Mas muitos querem casar, querem ter a sua família, isso é bom, é plano de Deus, é propósito de Deus. É importante, porém, nós sabermos que o casamento envolve muito trabalho, esforço, cumplicidade, o negar a si mesmo, o viver para o outro. O homem e a mulher casado não é mais solteiro. Muito simples isso, mas na prática é difícil. Você saber que você não é mais solteiro é difícil.
Você tem que viver uma outra vida, uma vida de casado, deveres conjugais. É uma opção. Eu sempre falo isso para mim mesmo, para os meus amigos e para a minha família. Quando nós escolhemos A, nós abrimos mão de B. Não podemos escolher A e B no mesmo tempo. Então, quando você faz uma escolha de se casar, você escolheu não ficar mais solteiro. Você escolheu não viver mais como solteiro. É importante saber isso, porque às vezes nós sonhamos com o casamento, achamos que quando nós nos casarmos, os nossos problemas acabaram, a nossa vida vai ser maravilhosa, e aí nós vamos ver o desafio que é. As lutas que enfrentamos. Por quê? Porque não é o propósito de Deus? Não. Porque são duas pessoas pecadores, de famílias diferentes, de histórias diferentes e que entram em conflito. Que precisam se submeter ao Senhor. Que vão aprendendo o que é viver a dois. Que vão aprendendo quando nasce uma criança o que é ter um filho. Todos esses desafios, o que é precisar suprir as necessidades de uma casa, de uma família, a preocupação. É importante nós entendermos isso. Mas é bom. É bom. E se esse é o seu desejo, que você continue orando a Deus. Paulo está só dizendo assim, pessoal, e no foco principalmente de servir ao Senhor. Olha, se puderem ficarem solteiros, fiquem, porque é melhor para servir ao Senhor. Se vocês estiverem casados, olha, vocês vão ter que cuidar um do outro. Essa vai ser a prioridade de vocês. Mas tudo bem também. Antes de eu casar, e você deve ter vivido isso, se eu não quisesse comer, eu não comia. Se eu tivesse pouco dinheiro para sair, eu ia a pé. Mas quando você casa, ainda que você está sem fome e não quer comer, a criança está com fome. Tua esposa quer comer, o marido quer comer. Aí você tem que fazer a comida. Você tem que preparar as coisas. Se você tem dinheiro para comprar uma calça, você é um pai de família, tem duas pessoas precisando de calça na tua casa, sabe qual que tu vai comprar? A do teu filho, ou a da tua esposa, a da tua família. É isso, você vai abrir mão de você pelo outro. E assim é bom, isso é o correto. E Paulo fala, se você tem o dom para viver como solteiro, que assim o faça, porque tem sido bom para ele. Verso 7. Não, verso 7 não. 9, né? Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Então ele dá essa dica, olha, se você não consegue se controlar, se os desejos por alguém são muito fortes, que você se case. Não comete pecado, não comete erro algum. Ele está dando instruções práticas. É melhor para você? Case. Com quem casar? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Não tenho a resposta. É difícil. É uma pergunta difícil de responder. Mas vamos tentar ajudar. Se você é mulher, você deve casar com um homem. Se você é homem,
deve se casar com uma mulher. Esse é o primeiro passo. De preferência que sejam cristãos, como você. De preferência que vocês tenham uma amizade, respeito, cumplicidade, carinho um pelo outro. E mais, que haja uma atração física um pelo outro. De preferência que seja uma pessoa da mesma fé que você, que haja uma amizade entre os dois, um respeito, um carinho, um desejo de estar junto, de estar perto, e a atração física no casal. Vem cá, posso me casar com alguém que não seja cristão? Eu lembrei do capítulo anterior que ele fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas eu vou tomar cuidado com as minhas decisões, porque você pode se colocar num grande problema. Um grande problema. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Às vezes a pessoa casa também com alguém que é da igreja e se colocou num grande problema. Mas aí nós temos que ter discernimento, nós nunca vamos poder colocar a culpa na pessoa. Quando nós casamos com alguém, é porque nós escolhemos casar com aquela pessoa. Por isso que é bom não fazer as coisas com tanta pressa. Entregar a Deus em oração, conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa, ver como a pessoa trata os seus familiares, as pessoas que estão ao redor dela. Talvez você conheça alguém que não seja da igreja. Muitas pessoas, isso é importante, é uma questão prática, gente. Tem gente que, às vezes, dispensa alguém que conheceu porque não é da igreja, não é da igreja. Mas, calma. Eu vou dar o meu exemplo. Eu me converti e eu coloquei algo no meu coração. Falei assim, eu não vou mais me envolver com nenhuma mulher que não seja da igreja e também que não seja um propósito de Deus de eu casar e tal. O Senhor transformou meu coração. E eu me encantei pela Lilian, mas ela não era da igreja. O que eu fiz? Eu convidei ela para ir na igreja. Ela falou assim, ela até se assustou, né? Porque ela nunca tinha recebido um convite de alguém para ir para a igreja. Alguém que parecia interessado nela. Vamos na igreja? Ela, vamos. E ela começou a ir. A gente começou a se conhecer. Ela aceitou a Cristo através da minha vida. Ela se converteu. E a gente casou. E isso pode acontecer. Às vezes as pessoas idealizam alguém quando é necessário colocar o pé um pouco mais no chão. E aí sim colocar diante de Deus, analisar a situação, ver mesmo se vai ser algo bom para você ou não, continuar clamando, continuar buscando, continuar olhando. Se esse é o teu desejo. Se não, Paulo fala, tudo bem ficar solteiro. Eu até encorajo você, porque para mim tem feito muito bem, eu consigo viver para a honra e glória do Senhor. Você não é uma pessoa inferior na sociedade ou nada disso. No reino, pelo menos, você tem toda a disponibilidade para servir a Deus. E sobre a separação, que ele fala também aqui, nós sabemos que Deus odeia o divórcio, a Bíblia diz. Por quê? Porque o divórcio é sempre doloroso. Para o homem, para a mulher, para as crianças, para as pessoas envolvidas. E ele diz, se você está num casamento, lute para mantê-lo. Lute para restaurar o relacionamento. Para consertarem as coisas. E Jesus falou depois, devido à dureza do coração do homem, em caso de adultério, lhe é permitido até o divórcio. Pode fazer, mas se restaurar, se houver perdão, se houver arrependimento, melhor. É até um testemunho. É até um testemunho. Mas a vontade de Deus nunca é a separação. Por isso que é importante tomar cuidado na hora de casar, na hora de escolher alguém.
e depois lutar e combater o bom combate, porque assim, nunca vai ser fácil, mas pode ser bom, pode ser muito bom. Vai depender do quanto cada um está submisso à vontade de Deus e à vontade do Espírito Santo e o propósito de Deus, do marido satisfazer a mulher, da mulher satisfazer o marido, de um cuidar do outro. Muitos problemas acontecem no relacionamento quando o homem ou a mulher se torna egoísta e só pensa nele ou nela. E aí surge muito problema. Verso 15. Estamos quase acabando. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos... Não, acho que eu pulei, né? 12, desculpa. Aos outros eu mesmo digo isso, mas não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Aqui é quando um dos dois conhece o Senhor e o outro não, mas se aquele que não conhece quer manter o casamento, o que conhece a Cristo deve lutar por esse casamento. Muitas vezes o marido ou a esposa se converte a Cristo, através do teu testemunho, através da tua maneira de viver, através da tua maneira de servir e de amar o cônjuge. Isso é importante. Verso 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Porém, se essa pessoa que não conhece a Cristo do relacionamento quer ir embora, ela diz, olha, não aguento mais você, não quero viver com você, não dá, não é isso que eu quero para a minha vida. A pessoa não conhece a Cristo, você simplesmente, então, se é isso que você quer, deixa a pessoa aí, porque Deus não quer que você viva debaixo dessa guerra, debaixo dessa servidão. Mas quando o casal tem um pacto diante de Deus, das testemunhas, esse casal deve lutar pelo seu casamento. Toda e qualquer relação tem restauração. É possível, mas cabe aos dois, é algo mútuo. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Tem coisa que nós temos que entregar nas mãos do Senhor e fazermos a nossa parte. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Então Paulo diz, olha, está solteiro? Permanece solteiro. Está casado? Permanece casado. Porque são dias difíceis. O tempo está próximo. Se você está tendo possibilidade de viver para a honra e glória do Senhor, amém. Mas tem enfrentado dificuldade, quer casar, você não erra também, que isso seja uma bênção na sua vida. Mas não se culpe depois, porque você não vai ter mais tempo para o Senhor, nem para as coisas de Deus, porque é assim mesmo. E aí você precisa de discernimento, planejamento. Aí é tão legal quando o casal está junto no mesmo propósito. Porque aí os dois querem ir na mesma direção. E aí é mais fácil. Agora, quando o casal caminha em propósitos diferentes e distintos, é sempre uma briga. É sempre uma dificuldade a mais. Então é importante nós termos discernimento para lidarmos com situações práticas nas nossas vidas. Evitarmos muitos dos conflitos, muitos dos desafios, muitas das adversidades. E o Senhor vai nos ajudar através do seu Espírito Santo. O Senhor tem nos ajudado. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, ó Deus, e pela tua palavra. Eu oro que
de alguma forma, em algum ponto, em alguma maneira, o Senhor tenha falado aos nossos corações, o Teu Espírito Santo venha trazendo, Senhor, o entendimento, o discernimento da Tua palavra, Senhor. Eu oro pelos solteiros na Tua casa, Senhor, aqueles que estão em paz, Senhor, com o seu estado de solteiro, Senhor, que o Senhor continue dando essa paz ao coração deles, para que eles possam Te servir, Senhor, que possam dedicar as suas vidas a Ti, Senhor, porque o que realmente importa nas nossas vidas é o que nós fazemos para o reino de Deus, para Ti, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão solteiros e querem se casar, querem conhecer alguém, querem uma pessoa na sua vida, que o Senhor também mostre, ó Deus. Traga, Senhor, essa pessoa, Deus, a fim de que Teu filho, a Tua filha encontre paz, encontre conforto, alegria, Senhor. E aqueles que estão casados, Senhor, que o Senhor nos ajude nas adversidades do casamento, Senhor, para que possamos viver a plenitude do relacionamento matrimonial, Senhor. Com alegria, com paz, com amor, com intimidade, Senhor, e todos os benefícios da vida conjugal, Senhor. Senhor, fortalece a Tua igreja, Deus, porque a Tua igreja é formada de indivíduos, Senhor. Indivíduos, Senhor. Homens e mulheres. Ajuda-nos, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito. Enche-nos com Tua paz. Enche-nos com Teu amor, Senhor. Capacita-nos a Tua obra, Senhor. Senhor, oro por aqueles que nos visitam essa manhã, ó Deus, que o Senhor conforte os seus corações também, ó Deus. Que sejam bem-vindos, que sejam amados, Senhor, respeitados, Senhor. Porque eu sei que esse é o desejo do Teu coração. Aqueles que não puderam estar aqui essa manhã, que o Senhor seja com eles também, Senhor. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor cuide de cada um nas suas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.